Bem-vindos ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor universitário e um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin. Nesse vídeo, nós continuamos a discutir as relações entre Bakhtin e Saussure. Então, eu sugiro que você, se você não assistiu, que você assista esse primeiro vídeo para que você possa acompanhar de uma maneira melhor as discussões que nós vamos trazer nesse vídeo de hoje. Ainda retomando aquilo que nós já dissemos no vídeo anterior, embora o título do vídeo seja As Diferenças entre Bakhtin e Saussure, eu sigo aqui com uma discussão que é trazida no texto do Valachinov, mas que no Brasil é entendido de modo amplo como alguém que pertence ao círculo de Bakhtin, aos estudos bakhtinianos. O Bakhtin é um nome mais famoso no Brasil, então muitas das discussões dos integrantes do círculo de Bakhtin, elas acabam sendo relacionadas ao nome do Bakhtin, por isso o título do vídeo. E por sua vez, o Valachinov ele contesta, de fato, o objetivismo abstrato, que é mais amplo do que o Saussure, mas o Saussure é no Brasil provavelmente o nome mais conhecido daquilo que o Valachinov nomeia como objetivismo abstrato. Bom, feito aí esse alerta, vamos seguir na nossa discussão. Hoje, diferentemente do vídeo anterior, no vídeo anterior, a base para a discussão era o capítulo 1 da parte 2 de Marxismo e Filosofia da Linguagem, capítulo 1, que tem por título Duas Tendências do Pensamento Filosófico Linguístico. Neste vídeo, a base para a discussão é o capítulo 2 da parte 2, Língua, Linguagem e Enunciado. Estou seguindo aqui com o livro do Valachinov, Marxismo e Filosofia da Linguagem, Problemas Fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem, na tradução da Sheila Grillo e da Ekaterina Américo. Bom, de alguma maneira, continuando as críticas que ele fez já no capítulo antecedente, em que ele fala a respeito de como o objetivismo abstrato concebe e busca analisar um sistema linguístico, ele vai se perguntar: o sistema linguístico é real? Ou seja, aquele sistema linguístico sobre o qual nós falamos no vídeo anterior, que é esse sistema de regras abstratas, que eu derivo a partir de enunciados concretos, ou seja, as pessoas falam, as pessoas escrevem. Dessas falas, dessas escritas, eu derivo determinados padrões, por exemplo, a oposição singular plural, marcada em algumas palavras do português pelo S, ou a questão das flexões verbais em português, enfim. Eu derivo essas regras linguísticas para criar um sistema linguístico. Bom, agora a pergunta que o Valachinov começa a fazer nesse capítulo é: esse sistema linguístico ele é real? Essas normas existem? Se elas existem, se o sistema linguístico existe, ele tem uma realidade material e objetiva, veja que isso é diferente. Eu posso conceber abstrata e teoricamente a existência de um sistema linguístico como uma abstração teórica, como algo que me sirva para explicar alguns fenômenos linguísticos. Outra coisa é dizer que esse sistema linguístico ele tem uma realidade material e objetiva, ou seja, uma materialidade externa aos indivíduos. Será que eu encontro em algum lugar fora dos indivíduos o sistema linguístico? É essa pergunta que o Valachinov está se fazendo. Porque, veja bem, o objetivismo abstrato, o que ele procura? Ele procura um sistema linguístico que seja objetivo, externo aos sujeitos, contrário ao subjetivo, contrário ao sujeito. Não é do campo da subjetividade dos sujeitos, mas é objetivo, que estaria fora dos sujeitos. Inclusive, o Valachinov vai dizer: para o objetivismo abstrato, o sistema da língua é um fato objetivo e exterior para qualquer consciência individual. Ou seja, é como se o sistema existisse fora dos sujeitos. Seria um pressuposto do objetivismo abstrato. Mas o Valachinov vai dizer: será que isso é possível? Onde está, então, esse sistema objetivo de normas linguísticas abstratas fora do sujeito? Ele vai se contrapor a essa ideia, porque, na verdade, o sistema,
se assim nós pudermos pensar, ele só existe dentro da cabeça do sujeito. Olha, então eu adquiro uma língua ou eu aprendo uma língua. Então eu tenho algumas regras que eu trago dentro de mim como regras que vão pautar o meu desenvolvimento linguístico, os enunciados que eu proferir, as falas que eu fizer, os textos que eu escrever. Mas essas regras são internas a mim. Então esse já é um primeiro ponto de crítica. O sistema linguístico ele só pode ser concebido, portanto, se eu considerar que ele existe dentro da cabeça dos sujeitos, na subjetividade do falante, na subjetividade do escrevente. Então, o Wallashinov aí, continuando na sua explanação, ele vai dizer: mas o sistema da língua só existe como um sistema de normas para a consciência individual. Porque olhando a língua de fora, sem olhar para os sujeitos, olhando o desenvolvimento histórico, nós só encontramos o fluxo ininterrupto de informação. Aqui é interessante pontuar o que Wallashinov diz. Ele diz o seguinte: para o sujeito, para uma pessoa comum, não pensemos naquelas pessoas que estão refletindo sobre a linguagem. Pensemos nas pessoas que usam a linguagem, mas que, diferentemente dos profissionais que se detêm a refletir sobre a linguagem, para essas pessoas, digamos, comuns, a língua parece ser um sistema normativo estável de normas. Por quê? Essa pessoa tem um escopo de vida, um tempo de vida limitado. Ela não consegue ver, claro, o desenvolvimento histórico da língua. Então, ninguém nasceu lá no século XVI e está aqui vivo no século XXI para olhar todo o desenvolvimento linguístico. Isso não existe. Então, essa pessoa, para ela tem essa ideia de que a língua é estável, que ela é perene, que ela é imutável, que ela é um sistema de regras que ela deve seguir. Isso, inclusive, tem a ver com esse grande prestígio que as pessoas dão à gramática normativa. A gramática normativa está dizendo, as regras são essas, é assim que se fala, é assim que se escreve. Mas sem considerar o aspecto da gramática tradicional, olhando, enfim, para as formas que existem, a pessoa tende a imaginar que a língua é estável, que as regras são estáveis, mas não são. Então, quando eu olho de fora, distanciado desses sujeitos que falam a língua, o que eu vejo é um fluxo ininterrupto da formação da língua. Eu vejo que a língua não para de evoluir. Tanto assim que o Wallashinov vai fazer a seguinte afirmação: o corte sincrônico é apenas uma abstração teórica. Claro, se eu for lá e falar assim, a língua nesse momento tem tais regras, isso é só uma abstração. Porque no mesmo momento que eu falo que nesse escopo de tempo essas são as regras, essas regras estão em mudança. Eu não consigo acompanhar todos os falantes, todos os escreventes, todas as enunciações, todos os enunciados, para ver como a língua está mudando, mas com certeza a língua está mudando. Então ela não para de mudar. O corte sincrônico, portanto, é uma abstração. Então, já é outra crítica que o Wallashinov segue fazendo. Então ele já criticou o fato de que eu concebo um sistema objetivo de normas idênticas que estaria externo ao sujeito, mas na verdade eu só posso imaginar que ele está interno ao sujeito, porque é ali que o sistema viveria, se assim fosse. E, além de tudo, quando eu falo do corte sincrônico, eu tenho que entender que isso é só uma abstração, porque na verdade o que eu tenho é um fluxo ininterrupto de mudanças na formação da língua, no desenvolvimento da língua. Bom, e aí o Wallashinov vai dizer, então, será que o sistema de normas objetivas, indiscutíveis e idênticas é ou seria o modus da existência da língua na consciência subjetiva? Bom, então ele vai dizer assim, vamos dizer que então nós reconheçamos que exista mesmo esse sistema linguístico, que ele esteja dentro da cabeça dos sujeitos falantes, dos sujeitos escreventes. Então, é assim, o sistema linguístico para essas pessoas, o que importa para essas pessoas é esse sistema de normas objetivas, indiscutíveis e idênticas, mesmo que o sujeito não tenha, aparentemente para ele essas regras pareçam estáveis, o fato é que no uso que ele faz da língua,
O que ele está mais interessado não é a estabilidade, é a mutabilidade. Esse é um ponto fundamental desse capítulo de Marxismo e Filosofia da Linguagem. O que interessa para o sujeito falante, para aquele que usa a língua, não é a estabilidade da forma linguística, mas é a sua mutabilidade, que permite uma renovação a cada novo enunciado. Ele vai dizer: o falante não aplica uma norma idêntica, ele busca o sentido novo e concreto a cada novo enunciado, em cada novo contexto. O que eu busco quando eu falo não é o significado perene, é o sentido renovado a cada nova enunciação. Vamos pensar em um exemplo. Então, eu tenho duas colegas de faculdade que moram na mesma casa, que é uma república. Na verdade, elas moram em três, mas duas delas estão na universidade e uma delas fala para outra: e aí, vamos para casa? E a outra diz assim: casa? Bom, vamos pegar primeiro esse primeiro enunciado, vamos para casa. Na verdade, elas não moram numa casa, é um apartamento. Não é aquele referente, né, mais comum quando nós pensamos na casa, aquela casinha com janelinhas, o telhado, né, em V. Não, é um apartamento, tudo bem. É uma possibilidade, né, uma deriva, digamos assim, semântica, sem problemas. Mas veja, quando ela fala, né, vamos para casa, ela tem um referente que remete a esse referente geral, mas é um referente específico, é o apartamento delas, né? Então isso já mostra uma certa mutabilidade do signo, que se adequa a cada nova enunciação, a cada novo enunciado. Mas a outra pega exatamente a mesma palavra e fala casa e dá uma entonação muito diferente. Então, veja, o que importa para essas pessoas que estão falando não é o significado lá do dicionário, não é chegar lá no dicionário e ver o que quer dizer casa. É o que casa quer dizer naquele momento, naquele enunciado concreto. E por que a outra amiga falou casa desse jeito? Porque, vamos supor que a terceira colega delas, que mora na casa, é a semana dela limpar a casa, o apartamento, mas ela não limpa. E ela deixa sujo. Então, quando a outra diz casa, ela está dizendo assim: não podemos nem chamar aquilo de casa, de tão sujo que está. Veja, nós usamos a língua o tempo todo assim, na mutabilidade. A gente parte do estável, mas o que nos interessa é a mutabilidade do signo. A possibilidade de ter um sentido novo a cada novo enunciado. Então, aí o que importa para essas colegas que estão conversando não é o significado do dicionário, elas partem disso. Mas o que faz a língua viva é essa mutabilidade que ela tem a cada novo enunciado, a cada nova enunciação. Então, quando eu falo na posição de falante, eu sei que a língua é mutável. Eu sei que o que me importa não é tanto o significado perene, mas o sentido renovado a cada enunciado. Isso está muito longe de ser olhado para esse sistema normativo de normas idênticas que buscam um significado perene, estável, estabilizado. E não só eu, na posição de falante, sei que o sentido é novo a cada enunciado, como aquele que compreende, o meu ouvinte, o meu leitor, o meu espectador, ele também sabe. Então ele pega aquela palavra que eu falo, ele não vai procurar se ele é um falante daquela língua, ou se ele tem domínio de uma língua estrangeira, ele não vai procurar lá no dicionário qual que é o significado, mas ele vai tentar buscar entender o sentido que eu dei àquela palavra naquele enunciado concreto. Então, o Wallashinami vai dizer: para um falante, a forma linguística é importante não como um sinal constante e invariável, mas como um signo, sempre mutável e flexível. Então ele faz inclusive essa diferenciação. O sinal é aquilo que representa sempre a mesma coisa. E o signo é algo que parte da mesma coisa, mas que tem um sentido renovado a cada nova enunciação, a cada novo enunciado. E aí ele vai dizer, né? O falante se volta para o outro
e para a compreensão do... O falante se volta para o outro e a compreensão do outro não está direcionada ao reconhecimento das formas linguísticas como uma palavra pouco conhecida ou estrangeira. Então, tanto eu sei que quando eu falo, o que importa mais do que o significado perene é o sentido renovado a cada novo enunciado, como o outro para o qual eu me volto, a compreensão desse outro também não está voltada para o reconhecimento da forma linguística. Só vai se buscar esse reconhecimento da forma linguística quando, por exemplo, eu estou pensando uma palavra pouco conhecida, então eu falo uma palavra e a pessoa fica lá pensando o que será que quer dizer, né? Deixa eu aqui procurar no dicionário. Ou então, quando é uma palavra estrangeira, que eu ainda não domino. Então, o que será que quer dizer? Eu estou buscando aquele significado estável, que é, digamos assim, né, conforme o Valashinovi diz em outro capítulo, é aquele nível mais baixo da compreensão, que o sentido é mais próximo do significado, para que depois eu vá seguindo e olhando como esse significado, na verdade, ele se transforma em sentido à medida em que eu consigo entender que a cada novo enunciado, aquela palavra tem um sentido único, concreto, determinado por quem fala, por quem ouve e em que contexto. Veja, gente, é esse exemplo aí das colegas conversando e utilizando a palavra casa, esses sentidos que casa ganha aí nessa enunciação, nesses enunciados delas, é único, é concreto. Você não vai encontrar lá no dicionário casa, eu uso casa com uma tal valoração, com uma tal entonação expressiva quando a minha colega não limpou o nosso apartamento. Não, não é isso. Mas quando eu aprendo a língua, o que eu vou aprender é que o signo aparentemente estável, né? Desculpa, o sinal aparentemente estável, na verdade é um signo sempre mutável a cada novo enunciado. Então veja como o Balashinov vai construindo, né, essa crítica que ele faz ao objetivismo abstrato. Ele vai dizer, olha, o objetivismo abstrato diz que o sistema está fora dos sujeitos, mas não existe esse sistema fora dos sujeitos, porque quem fala são os sujeitos. Então o sistema estaria dentro da cabeça dos sujeitos. Mas dentro da cabeça dos sujeitos, esse sistema seria estável, normativo? Posso até conceber que esse é um dos momentos da utilização da linguagem. Mas o que importa, de fato, é que esse sistema possa ser renovado a cada novo enunciado. Veja, gente, se casa quisesse dizer sempre exatamente a mesma coisa e não houvesse essa possibilidade de mutabilidade, não haveria, de fato, interesse na língua. O que é interessante no uso da língua, nesse exercício da linguagem, é essa possível modificação dessa deriva aí de sentidos que eu tenho a cada novo enunciado. E aí, o Valashinovi continua. Na compreensão de enunciado concreto, né, que quem está compreendendo, o ouvinte ou o leitor, orienta a sua compreensão pela novidade e não pelo reconhecimento da identidade. Essa moça aí, né, a primeira que falou, vamos para casa, a outra disse, casa? Quando a outra disse casa, e para ela entender que ela está já pensando, olha, porque a nossa colega não limpou a casa direito, ela não está buscando o reconhecimento da identidade, da forma normativa, do que quer dizer casa. Ela sabe, ela orienta a sua compreensão para essa novidade que é acrescentada a esse significado, dando um sentido novo e formando, então, esse signo, que é ideológico, concreto, extremamente vinculado àquele enunciado particular, aquela situação particular da comunicação discursiva. Então veja como o que importa para o círculo de Bakhtin é essa renovação da língua a cada nova possibilidade de enunciados concretos, únicos, proferidos por determinados sujeitos em determinadas circunstâncias concretas, sociais, individuais, únicas na vida desses sujeitos. E então, né, digamos assim, sintetizando um pouco o que o Valashinovi diz, né, ele vai dizer: as pessoas falam por signos ideológicos, não por sinais. O sinal é algo do campo do reconhecimento. Então vamos pensar um sinal de trânsito.
Então eu tenho uma flecha para um lado, que é sempre dizer à direita, né? Independentemente do contexto, que é sempre dizer à direita. Já o signo, ele é orientado para compreensão. E para eu compreender adequadamente o signo, eu não vou me pautar só por aquilo que é estável, perene, pelo significado. Eu vou ver esse sentido renovado a cada novo enunciado. Então, provavelmente, aquela colega ali que ouviu, né, da outra casa, ela deve ter conseguido entender que a colega dizia: aquilo nós nem podemos chamar de casa, porque a compreensão dela não está voltada para o perene, para o estável, mas para a mutabilidade do signo. Agora pensem vocês, se fosse de fato pessoas, essa primeira pessoa que falou vamos para casa, ela estivesse aprendendo o idioma, um idioma estrangeiro, e a outra falasse casa com essa entonação e ela ficasse meio perdida. O que será que ela quis dizer? É porque ela ainda não adquiriu totalmente aquela língua, não, digamos, passou, né, do estágio do sinal para o signo. Ela ainda está em um momento um pouco inferior da construção do sentido. Ela não chegou ao sentido pleno, que é esse sentido único realizado em cada enunciação concreta, cada vez que eu enuncio um enunciado concreto, cada vez que eu falo, cada vez que eu escrevo. E aí, né, eu trouxe essa citação do Valachinov porque eu acho ela fundamental, né? Ela traz aqui algo muito importante quando a gente está buscando entender o conceito de linguagem do círculo de Batim. Ele vai dizer: na realidade, nunca pronunciamos ou ouvimos palavras, mas ouvimos uma verdade ou uma mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante, agradável ou desagradável, e assim por diante. Entender, né, essa citação aqui já é entender muito daquilo que o círculo está propondo. Por quê? Quando ele diz, ó, na realidade nunca pronunciamos ou ouvimos palavras. Quem está interessado na pronúncia da palavra, na escrita da palavra, na forma da palavra, nas formas linguísticas? Os linguistas do objetivismo abstrato, os filólogos, os estudiosos da linguagem que ele critica, essas pessoas, elas estão olhando para aquilo que é normativo na língua, para aquilo que é perene, para os itens distintivos, de alguma maneira, digamos assim, né, fazendo ou tentando fazer da língua um sistema de sinais. Mas para o falante comum, e é esse o grande objeto do círculo, para o falante comum, para o escrevente comum, para o sujeito comum que usa a linguagem, ele não está interessado na palavra enquanto um sinal do sistema linguístico. Ele está interessado em entender, em compreender aquilo que ele fala, aquilo que ele ouve, né? Aquilo que ele lê. Então, o que nós, falantes comuns, como nós nos direcionamos para a língua? Nós nos direcionamos para saber se nós estamos ouvindo uma verdade ou uma mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante, agradável ou desagradável. Vamos voltar no exemplo das meninas. Quando a outra diz casa, o que ela quer? Ela quer marcar que casa ali é algo desagradável. Então, tanto ela como falante está marcando isso, quanto ela espera que a outra também compreenda que ela está marcando o quanto é desagradável ir para casa naquele momento. Elas se baseiam, nós até podemos pensar que elas se baseiam no sistema linguístico, mas o que importa para elas não são as palavras. Quem se importa aí com as regras? Isso é o linguista. É um trabalho válido, mas não é isso que é o foco de interesse para o círculo. Para o círculo, o que importa é olhar como o sujeito comum, como as pessoas comuns, como os não linguistas, eles usam a língua, eles compreendem a língua. Eles estão, de alguma maneira, sim, criticando a maneira como os linguistas olham a língua, que é uma maneira muito distante do modo como os sujeitos reais utilizam a língua. Porque para o sujeito real, ele não está realmente interessado se uma palavra como casa
existe um fonema que é distintivo do outro, não está tão interessado lá naquele significado perene da palavra, ele está olhando para esse sentido renovado a cada novo enunciado que vai trazer para ele uma verdade ou uma mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante, agradável ou desagradável. É assim, na verdade, que nós utilizamos a linguagem, né? O que o linguista às vezes faz é um trabalho de distanciamento desse uso real da linguagem para buscar um sistema linguístico que não é aquilo que fundamenta o uso para os sujeitos comuns da linguagem. E por que, né, ainda seguindo nesse capítulo, o Valachino vai dizer, mas por que o objetivismo abstrato vê a língua desse jeito, como sistema, e não no uso real, concreto dos indivíduos? Porque o objetivismo abstrato, ele deriva, né, da linguística filológica. Essa linguística que busca reconstruir línguas mortas. Ele vai dizer, a linguística filológica lida com enunciados monológicos e comparando esses enunciados monológicos se chega ao sistema linguístico de formas normativas idênticas. Vamos destrinchar um pouco isso. Ele vai falar, olha, a linguística filológica lida com enunciados monológicos. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é, existe enunciado monológico? Não, não existe enunciado monológico. Mas existem correntes do pensamento linguístico, o objetivismo abstrato e também o subjetivismo individualista, que olham para o enunciado, que é sempre dialógico, como se ele fosse monológico. E como que eu olho para o enunciado como se ele fosse monológico? No caso do objetivismo abstrato, é porque o objetivismo abstrato não olha nem para o falante ou escrevente, ou seja, ele não olha para esse autor do enunciado e também não olha para aquele para o qual eu dirijo meu enunciado, para o meu leitor ou para o meu ouvinte. Então, separado do autor e do ouvinte, do falante, do ouvinte, do escrevente, do leitor, o enunciado, apartado desses sujeitos, ele fica monológico. É como se ele não pertencesse ao diálogo. Porque o enunciado, na verdade, ele é algo, é a utilização da língua de um sujeito direcionada ao outro. Então, ele está em diálogo. Mas quando eu pego o enunciado e aparto os sujeitos, eu fico só com o enunciado monológico, apartado dos sujeitos, distanciado. E aí eu pego um enunciado monológico, no caso da linguística filológica, que dá origem, né, ao objetivismo abstrato. Então eu pego um enunciado monológico e comparo com outro enunciado que eu também tomo como se fosse monológico. Vamos pensar em exemplos. Eu vou lá, estou tentando reconstruir uma língua morta, e encontro lá um papiro, um papel muito antigo, e tem lá algumas inscrições. Então, eu separo aqui. Daí eu encontro um vaso, tem outros escritos. Aí eu encontro uma coluna numa construção. Eu pego esses escritos e vou buscando ali regularidades. Ah, esse símbolozinho aqui deve ser uma letra ou um conjunto fonético. Aí eu vou buscando e comparo. Aparece no fim, no início daquilo que eu estou concebendo ou tentando conceber como uma palavra ou como uma frase. Vou reconstruindo nessas oposições. Tentando reconstruir aquele sistema fonético, depois tentando reconstruir um sistema lexical e buscando sempre um significado sempre perene. Então, se no papiro falava casa e no vaso falava casa e na coluna da construção falava casa, então é sempre a mesma coisa, eu vou procurando nesse sentido. Agora, o que eu esqueço? Eu esqueço que esse papiro foi escrito por alguém, direcionado para alguém, com um objetivo comunicativo. Eu esqueço que aquele vaso foi escrito por alguém, direcionado para alguém, com um objetivo comunicativo. Eu esqueço que aquela coluna foi escrita por alguém, direcionado para alguém. Por exemplo, vamos supor que naquela coluna eu encontre regras de direito daquela sociedade. Por que está escrito naquela coluna? Quem escreveu? Talvez quem tenha escrito foi alguém a mando do chefe, do rei, do monarca daquele povo, e foi escrito em uma coluna de um prédio público para que todos soubessem
né? Quais eram as leis, as regras que regiam aquele povo. Veja, existe alguém que escreve para alguém, existe uma ideia de comunicação discursiva ali. Mas tudo isso está apertado, porque eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para buscar dentro, internamente, aos enunciados, as regularidades. Inclusive, daí eu estou buscando comparar lá um sinal que eu encontro no papiro, com um sinal que eu encontro no vaso, com um sinal que eu encontro na coluna, comparando esses enunciados monológicos. E não olhando, por exemplo, se eles estão em diálogo. Será que o vaso dizia alguma coisa em relação ao que estava lá na coluna? Será que o papiro dizia algo em relação ao que estava escrito no vaso? Não sei. Não, isso não é uma questão colocada. Mas a linguagem, ela é utilizada sim, de maneira dialógica. O que o objetivismo faz é buscar desfazer essas questões dialógicas para olhar o enunciado de uma maneira monológica, e dentro do enunciado monológico, isolado do fluxo da comunicação discursiva, eu busco sinais, busco comparar, se eu encontro naquela língua, né, exemplares diferentes, olho cada um desses exemplares como enunciados monológicos e vou tentar reconstruir um sistema linguístico. Bom, e ele vai dizer assim, o que é esse enunciado monológico? O enunciado monológico é aquele que não está voltado para a resposta, mas todo enunciado está voltado para a resposta. Mas o objetivismo abstrato olha como se ele não estivesse voltado para a resposta. Olha, eu escrevi algo no vaso para agradar, por exemplo, a minha amada, o meu amado para quem eu vou dar o vaso. Eu escrevi o meu papiro lá porque aquele papiro era um testamento para que as pessoas soubessem para quem eu deixava meus bens após a morte. Eu escrevi lá na coluna para que todo mundo soubesse as regras daquele povo, né? Bom, e então esse enunciado isolado, não voltado para a resposta, ele é muito diferente na maneira como o círculo compreende a linguagem, que é uma questão de enunciado sempre voltado para uma compreensão ideológica. Eu sempre estou imaginando como ativamente o outro vai receber aquilo, né? Ideologicamente. Então, como será que a população vai receber essas regras escritas ali naquela coluna, essas regras de conduta pública, essas regras de direito que eu escrevi naquela coluna? Por que eu escrevi naquela coluna? Então eu estou sempre pensando na recepção do outro, que é uma recepção nunca passiva, uma recepção sempre ativa, ideológica. Bom, e aí, né, o Wallerstein vai dizer, mas mesmo o monumento compreendido como enunciado monológico é voltado para uma compreensão ativa e responsiva, mas o objetivismo abstrato não consegue ver isso. Então, ele vai dizer, um dos problemas aí do objetivismo abstrato é que é uma corrente do pensamento linguístico, né? É um tipo de linguística que se volta a decifrar e ensinar a palavra estrangeira. Uma palavra, né, que comumente essa palavra estrangeira que eu tenho que decifrar é uma palavra relacionada a poder, a força, a santidade, a sagrado. É uma palavra que ninguém entende, então que eu preciso de decifradores para me dizer o que ela diz, de epígonos para me explicar o que ela diz, né? Quando a linguística começa a olhar para uma língua que alguém precisa explicar, ela está muito distante de olhar para o mundo real, em que a nossa língua cotidiana, ninguém precisa explicar o significado comum, o recorrente da palavra casa. O que eu preciso explicar do ponto de vista, né, do círculo de Bakhtin, do ponto de vista da interação discursiva, é justamente esse sentido renovado a cada nova enunciação. Então, enquanto o objetivismo abstrato está olhando lá para o significado, para o perene, para esse conjunto praticamente de sinais imutáveis que se relacionam, o círculo está olhando para a mutabilidade, né? Que nos permite, na nossa vida cotidiana, que nós possamos ter sentidos novos a cada novos enunciados. Então, o Wallerstein está dizendo assim, os erros do objetivismo abstrato, eles derivam já dessa origem histórica, que é uma origem filológica, de uma linguística voltada a explicar, tentar decifrar uma palavra estrangeira, né, relacionada a poder, a força e a santidade, tão distante da nossa palavra cotidiana, que é o modo como nós, de fato, utilizamos a linguagem. Então, essa origem faz com que eu tente olhar uma língua estrangeira, busque nessa língua estrangeira um sistema de regras,
conceba essa língua estrangeira a partir de enunciados que eu compreendo como monológicos, mas eu fico muito distante da compreensão da linguagem real, viva, dos enunciados concretos dos sujeitos que falam uma língua, né? Inclusive nas suas interações cotidianas. E aí ele vai dizer, né? Por isso a linguística não consegue entender o fluxo contínuo da formação da língua viva. Por quê? A língua viva, ela não precisa ser decifrada, ela não precisa ser explicada em termos dos significados mais correntes. Ela precisa olhar para outras questões, para as relações dialógicas que eu estabeleço com enunciados anteriores, com o enunciado que eu falo, com enunciados posteriores. Veja essa ideia, né, que ele traz nesse capítulo de como eu faço o meu enunciado pensando no sentido novo que eu dou a cada palavra, a cada novo enunciado. Pense nessa maneira tão sofisticada de olhar a compreensão do outro, que não está olhando para aquilo que é perene, estável na língua, mas para aquilo que é renovável. E é assim que nós fazemos, de fato. Quando as pessoas falam as palavras, a gente não busca lá no dicionário que elas falam. A gente busca entender o sentido único que aquela palavra tem naquele enunciado único que aquele sujeito falou, né? Vamos pensar aqui mais um exemplo. Então, quando a gente pensa a palavra amigo, né? Então, tudo bem, posso ir ao dicionário e pegar um significado de amigo. Mas nós utilizamos essa palavra amigo com diferentes sentidos a depender da interação. Então, eu falo assim, fulano de tal é seu amigo? Não é amigo, é um colega de trabalho, certo? Então, eu estou dando um sentido para aquela palavra. Agora, se eu falo, e como é a sua relação com o seu vizinho? Não, é bom, eles vão em casa, eles almoçam conosco, às vezes eles ficam lá, levam os filhos. Então vocês não são só vizinhos, vocês são amigos. Aí você tem uma outra utilização. Fulano de tal é meu amigo de infância. Enfim, em cada uma dessas utilizações da palavra amigo, eu tenho um sentido que se baseia, sim, que parte dessa unicidade de significações, como vai dizer o Valachino mais à frente, né? Dessa unicidade fonética da imagem acústica que forma essa palavra, né? Nos termos de socino significante, mas esse signo aí, significado perene, significante perene, ele é renovado a cada nova enunciação, né? Nesse fluxo contínuo da formação da língua viva. E a linguística, desse objetivismo abstrato que está olhando para a língua morta, ela não consegue entender essas renovações do sentido a cada novo enunciado. Bom, no vídeo de hoje seria isso. Eu agradeço vocês a companhia, de terem ficado comigo até aqui. Mais uma vez eu indico aí as redes sociais em que eu faço postagens a respeito das reflexões do Círculo de Bakhtin. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.